Bom dia, um lindo dia. Hoje, dia 18, dia 18 de outubro, e continuamos nossas mini lives integrativas na nossa 31ª semana. E essa semana saiu um tema bem forte, bem convidativo para nós, bem desafiador, né? A energia que a gente está trabalhando essa semana. Bom dia, doutora Andréia! A energia que a gente está trabalhando aqui essa semana para integrar. Bom dia, Su! Quanto tempo! A energia que a gente está trabalhando essa semana é a energia da abertura. Essa carta até um pouquinho assustadora para muitos, né? Da Sheila Nagui, fala sobre a abertura, sobre a revolução. É interessante aqui, ó, que se você observar, sai os fios aqui da vulva, né? Dessa senhora, dessa deusa idosa, né? E para quem já tá acompanhando aqui nas últimas semanas, eu perdi o meu livrinho do Oráculo da Deusa, mas tem algumas informações que você consegue acompanhar pela internet, né? Então, explicar aqui o significado dessa carta, desse tema que a gente tá trabalhando essa semana, né? Reverenciavam o poder sagrado dos órgãos genitais femininos e usavam esculturas que os representavam para proteção. Antigamente, lá na Grã-Bretanha, as igrejas, né? Sheila Nagig é retratada aqui como uma bruxa, uma mulher sábia em toda a sua glória, caixa torácica de esqueleto, seios secos e caídos, com alguns dentes remanescendo e pouco cabelo, mas vibrante e desafiadora na beleza de sua idade. Essa beleza é direito de toda mulher, que deve reclamá-la. Ela desafia você a olhar para ela, enfrentar o medo de ficar velha e triunfar em sua celebração do que ficará velho e morrerá. Significado da carta. Sheila Nagig ri provocantemente para você e a convida a juntar-se a ela na abertura. Está na hora de abrir-se a novas experiências, pessoas, lugares e coisas. É hora de começar novos projetos, forjar novas direções, aventurar-se corajosamente. O universo convida você a sair e brincar. Talvez você tenha precisado limitar a sua energia para lidar com um ferimento, um luto, um final, ou então não tem sentido segurança para abrir-se. Talvez tenha precisado de um tempo de recolhimento, harmonização, concentração no seu íntimo. Sheila Nagig está aqui para lembrá-la de que um período de concentração é seguido pela expansão e pela abertura. É hora de alimentar a totalidade, integrando o que a distensão, a expansão e a abertura trarão. Bom dia, Fábio! E vocês estão aqui, né, nessa semana de abertura, quarta-feira, a gente trabalha a curação, o corpo físico. Então, trazendo até o significado da carta aqui, a energia, né, dessa semana sobre a abertura, ela é bem interessante. Eu tenho gostado bastante de usar com as pessoas que eu estou atendendo a analogia da borboleta, porque da transformação, né, no processo da transformação da borboleta. Porque quando a gente está passando pelos nossos processos de autoconhecimento, é bem parecido. Eu dou o exemplo que o começo de quando a gente tá ali, né, iniciando o nosso processo, é como se a gente fosse a lagarta ali, que até então estava se rastejando na terra, explorando as coisas, mas nem imaginava que poderia ser algo a mais. E daí eu falo que a gente, no nosso processo de expansão da consciência, a gente vai tomando posse que a gente pode saber, que a gente pode ser algo a mais,
quando a gente se cansa da normose. E o que seria a normose, né? Isso é um termo da linha transpessoal, dessa linha que eu tô fazendo as minhas pós-graduações, né? A normose é a gente imaginar que a vida é só isso. É acordar, trabalhar, pagar as contas, comer, copular, e é isso e repete, repete, repete. Quando a gente vai um pouquinho, né, começa a despertar, não, deve ter algo a mais além disso, né? A gente começa a resgatar a parte de nós que a gente vai perdendo, né? Conforme a gente vai crescendo, assumindo responsabilidades, que é a questão da gente brincar, a questão da gente buscar sentir prazer, buscar novas, né? A própria carta da semana é sobre isso. Buscar novas aventuras no sentido de que eu sempre quis dançar e nunca fui num lugar de dança. Eu sempre quis dançar de repente e nunca me inscrevi nem para uma aula, como é o nome? Aula experiencial, né, daquela dança. Porque às vezes pode acontecer, o que eu falo muitas vezes com as experiências também, e as pessoas ficam muito frustradas. Às vezes a gente imagina uma coisa na nossa mente, né? Não, quando eu fizer algo, vai ser assim, assim, assim. E daí você passa pela experiência totalmente diferente do que você imaginava. E daí, se a gente nem testar, né? Eu sou a favor, eu geralmente recomendo para as pessoas testarem as coisas, para fazerem mudanças gradativas, graduais. Por quê? Se você nem testou algo e daí você fala, não, já vou bancar, já vou para essa mudança, e chega lá, você bancou, né, um curso inteiro, bancou uma situação inteira, e daí chega lá e você fala, não era bem o que eu queria. Pôr um mecanismo na nossa mente que sempre precisa de estar com congruência ali, né? Muitas vezes as pessoas se mantêm em situações que não são tão agradáveis, mas porque eu falei, não, é tudo ou nada. Eu falei que eu ia bancar. Então, se a gente testa, não quer dizer que não vai. Bom dia, Cláudia. Se a gente testa, não quer dizer que depois, posteriormente, a gente não possa mudar de ideia, né? Mas se a gente fez, é igual um carro. Se a gente fez o test drive, né? A gente pode ver, olha, eu gosto dessa altura do carro, sinto confiança pelo tamanho dele. Eu testei ali, né? Não de repente, ó, já vou chegar, sempre foi meu sonho, não vou nem fazer o test drive, já vou comprar o carro. Entende essa diferença que eu falo? Mas, claro, isso é escolha de cada pessoa, né? Aí, são sugestões terapêuticas que eu dou, porque sabendo desse nosso mecanismo da congruência, se a gente não testa e já vai lá, é uma parte do nosso orgulho ali que vai tentar bancar uma situação. Não, vai ter que ser assim. Agora que eu falei, vai ter que ser assim. E não precisa de ser esse extremo, né, a vida. Por quê? Foi o que eu falei, dessa questão da abertura. Se a gente fica se expondo, muitas vezes as pessoas acontece isso, fica se expondo extremamente, sem o autoconhecimento junto ali, entendendo, porque a vida é um teste, gente. Como a gente sabe que a gente gosta ou não de melancia, né? Eu posso virar pra você e falar assim, ó, melancia tem esse gosto, ela lembra, ela tem bastante água nela, tudo. E daí você super se empolga, nossa, vou adorar. Só que se você não provou ali o gosto da melancia, tá tudo na teoria. A prática, ela é bem diferente da teoria, né? Então, quando a gente faz esses mini testes, esses testes drives, a gente vai podendo se abrir com mais segurança, né? E a abertura exige coragem da gente, né? Mas como eu gosto de advogar sempre muito essa questão da gentileza, tem coisas que realmente a gente não vai poder, né, fazer testes, mas muitas delas a gente pode.
Então, quando a gente vai fazendo, é igual a gente... Vou dar um outro exemplo, que é bom dar analogias, né? Que vai ajudando a nossa mente a entender. É igual a gente ir numa sorveteria e tem aquele... Você pode fazer teste de vários sorvetinhos, né? Ali. E daí na vida, a grande maioria das coisas a gente pode fazer também, pra gente realmente sentir ali, né? Podemos ir também com a nossa intuição, que a nossa intuição ela é muito certeira, mas para a intuição tá tinindo, a gente precisa de estar com um silêncio. Porque se a gente não está com o mental, o emocional equilibrado, às vezes a gente acha que é a nossa intuição falando. Não, é a minha intuição falando ali para não confiar naquela pessoa. É a minha intuição falando que aquela pessoa ali, ó, tá querendo. Só que daí você vai ver, na verdade, eram suas crenças limitantes falando, seus medos falando, não necessariamente a sua intuição falando. A intuição, uma dica que fica aqui, né? A diferença de intuição. Eu esqueci o nome do outro termo, mas é um termo quase como se fosse uma premonição, né? Que você tem a diferença. A premonição vem dos nossos medos. Então, toda vez, né? Que são mensagens só de fechamento pra gente, a gente tem que botar a mão na consciência para ver se de repente não é um bloqueio nosso próprio que está acontecendo, uma crença em relação às pessoas, em relação ao mundo, especialmente no mundo que a gente está hoje, né? Infelizmente, pleno 2023, duas grandes guerras entre países acontecendo, fora as questões de desigualdade social, né? Que acontece no mundo inteiro. Então, a tendência é a gente pensar mesmo, se a gente ficar olhando só o noticiário e falar assim, não, realmente esse mundo não vale a pena, não dá conta, né? A gente vai ficar com aquela visão única. Mas se você sai aí pelo mundo, eu observo muito isso no dia a dia. Eu observo muita gente brava, tá? Gritando com outras ali por questões emocionais próprias, né? Mas vai projetar aquela raiva, achar que é com o vendedor, é com o garçom, é com a pessoa na fila, né? Mas vejo também muitas pessoas fazendo gentilezas umas pelas outras. Quando a gente anda, né, pelo mundo, a gente observa que não é só um tipo de coisa, se a gente estiver disposto a observar, né? E a abertura é sobre isso. A gente está disposto a trazer diversos pontos de vistas. A gente está disposto a tentar. A abertura não é sobre acertar, tá? Porque a nossa mente também tem esse mecanismo. Não, eu tô disposta a me abrir, né? Mas me abrir se for da maneira como eu estava imaginando. Me abrir se for para ter a certeza. E não tem como, né? Na maioria das coisas, elas dependem de outras pessoas, dependem de emoções, sensações, sentimentos. Isso a gente não controla, né? A gente gerencia, mas não tem como controlar totalmente. Então, quando a gente vai fazendo esses testes aí, vai se permitindo a novas visões, a novos lugares, é legal ter uma rotina, alguns rituais, né? Mas se a gente ficar só nessas rotinas, nesses rituais, chega um momento que a gente tá meio que no automático fazendo as coisas. A gente se surpreender também é algo muito positivo, muito benéfico, né? Eu gosto muito disso. Eu, por estar com a agenda muito lotada de coisas ultimamente, né? Quem acompanha ontem no Stories eu até compartilhei que eu finalizei o meu capítulo do livro para enviar para a primeira revisão. Com certeza vai voltar com várias alterações, mas já é um grande alívio, né? Para isso, várias outras coisas para fazer, mas procuro sempre quando eu vejo alguma coisa diferente, algo que me conecta, eu vou lá e faço. Semana passada eu fiz uma vivência com o pessoal de Enneagrama e a raiva. Vou aceitando os convites possíveis, né? E a gente vai se abrindo para o novo sempre. É importante isso para o nosso próprio crescimento. Bom,
Espero que alguns dos insights que eu trouxe aí sirva para sua jornada. E vamos, para a gente finalizar, hoje é curação, dia do corpo físico. Não tem como a gente falar abertura sem nosso corpo. Porque, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês já tiveram tendinite no pescoço, sabe como é difícil você fazer movimentos quando o corpo ele não tá contribuindo ali, né? Quando ele tá machucado. Como é difícil, por exemplo, você pegar alguma coisa se o seu corpo não tá com um alongamento, né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é uma coisa que todos os dias eu pratico, né? Porque eu pratico yoga, faço alongamento. Eu recomendo para vocês, inclusive porque por dia a gente passa por muita tensão, a gente passa nervoso, né? Nervoso das mais diversas formas. Podem ser formas externas, no trabalho, pressão, podem ser também pressões internas, de autoexigência, autocobrança, né? Eu geralmente tendo a passar por mais pressão interna, porque eu tenho um nível de autoexigência muito alto também. Então, conhecendo isso, eu trabalho diariamente o alongamento. Para quê? Para que eu não vire aquela senhora ranzinza, né? Porque pelo fato de ter e sentir muita tensão, muita pressão, a tendência do nosso corpo é fechar. Então, vamos lá, convido vocês a fazerem bem rapidinho aqui um alongamento comigo para a gente levar para essa semana, para que você leve essa prática também para o seu dia a dia. Até no final do dia também é bom dar uma alongada, assim como no começo do dia, né? Pra gente relaxar melhor para ir dormir. Então, convido você, se puder aí, né? Não sei o ambiente que você está, mas se levantar, se já estiver em pé, melhor ainda. E vamos lá espreguiçar lá para cima, dando espaço para nossa coluna vertebral. Levante os pés, levante os braços, abra os braços aqui ao redor do corpo, tome o seu espaço. Abertura sobre isso também, sobre a gente se permitir ocupar os espaços, né? Quando a gente tá com medo, quando a gente ficou triste, quando a gente tá com raiva não tanto, né? Mas muitas vezes a gente tem dificuldade, vai colocando as mãos pra frente, assim, a gente tem dificuldade de ocupar o nosso lugar. E o nosso corpo, o mundo é grande o suficiente pra gente ocupar bastante lugar. Eu sei que pra quem pega transporte público, principalmente em São Paulo, pode dar a impressão que o mundo não é, né? Tem muita gente nesse mundo. E temos, né? Temos cerca de 8 bilhões virando. A cintura também é um outro local que é muito importante a gente mexer, a gente alongar, porque é um outro espaço de muito acúmulo de tensão. E quando a gente tá com a cintura, com as pernas soltas, é mais fácil a gente caminhar, a gente tentar, né? Testar, como eu estava comentando com vocês. E daí eu tava falando que nos transportes públicos aqui em São Paulo a gente pensa, meu Deus, tem muita gente nesse mundo, né? Tem, mas tem muito espaço também. É que nas cidades urbanas a gente tá concentrado. E aí eu vou pedir para você fechar o seu pé e abrir. E com as mãos também. Fecha, abre. Se vocês estiverem com sapato, né, dependendo do ambiente, não dá para fazer. Mas chegando em casa, recomendo esse movimento. Pra gente conseguir abrir, né, abrir melhor, até às vezes a gente precisa, assim, são movimentos aparentemente opostos,
mas são complementares, o fechar e o abrir. E daí, mãos lá pra cima, para um lado, pro outro, pra frente, pros lados novamente, para trás. E abrir aqui, dar um bom dia pro dia, chamar a nossa abertura. Inspira, expira, inspira, expira. E uma última vez, inspirando bem profundo, expirando. E pra gente finalizar, convido vocês a colocarem, bom dia, Dani, a colocarem as mãos aqui na frente da região do coração, fecharem os olhos por um instante. Sabemos que o mundo, nesse instante, está passando por tanta intensidade, não só em relação às guerras, mas muitas pessoas passando pelas mais diversas dificuldades, enfermidades. Cada um de nós que está aqui, né, nessa live, nesse instante, sabe, sente a delícia e a dor de se ser quem se é, né? Então a gente nesse instante abaixa a cabeça em direção ao nosso coração e presta uma reverência ao nosso eu essencial, eu interior, nosso eu superior que nos apoia, nos empurra a fazer os nossos processos de autoconhecimento, buscar o aprimoramento e que a gente possa, mesmo que de maneiras pequenas, sendo gentis com nós mesmos, gentis com as pessoas ao nosso redor, contribuir para o mundo mais aberto, menos inimigos e mais cooperativo. Levantando a cabeça novamente, abrindo os olhos. Bom dia, Renê. E é isso por hoje, pessoal. Eu desejo uma excelente semana para nós. Bom dia, Kali. Desejo uma excelente semana pra gente, que a gente possa vibrar, né, por nós, pelo mundo. E amanhã a gente continua aqui as nossas mini lives integrativas, falando sobre esse tema de abertura, mas amanhã falando mais sobre os nossos canais energéticos. Gratidão pela presença de cada um. Um lindo dia para nós.